Cordiais saudações, pessoal. Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. A ideia do vídeo hoje é discorrer um pouco a respeito de checklist. E a gente vai ver a importância dele. Já deixei algumas coisas anotadas e vamos ao principal. O principal do checklist, né? Você receber o aparelho e ter um parâmetro, você saber a condição inicial em que esse aparelho se encontra. E com isso, né, tem uma tabela, né, onde você coloca várias verificações para você saber de onde está começando. Um dos pontos, né, que é um ponto que é muito comum, né, para quem trabalha com lojista, principalmente, é quando você vai fazer a troca de um conector, né? O pessoal muitas vezes costuma manipular a placa de uma forma inadequada, né? Aquele negócio de dar banho químico e não protege o microfone. E o que acontece? Eles danificam o microfone. Então, se você pega a placa ali inicialmente, você detectou que há uma falha no conector e já vai trabalhar nesse conector e no seu checklist de saída, ele acusar um problema no seu microfone primário, você não vai saber se esse celular ele veio com o microfone primário ali danificado ou se foi você, né, durante o seu procedimento em que isso ocorreu. Então, por isso é muito importante você ter um parâmetro inicial, né, toda a condição inicial do aparelho antes de realizar qualquer modificação no aparelho, qualquer procedimento. A respeito do cliente final, o que é muito bom, né, deixar em foco isso, é que quando você pega um aparelho, às vezes o cliente ele nem está ciente que o celular dele tem outros defeitos. Então o que você faz? Você faz o checklist inteiro e apresenta para o seu cliente final. Ó, foram detectadas tais falhas, para deixar ele ciente, né, para saber se ele autoriza ou não e para que ele não ache, né, que depois de todo o reparo que você fez, esses danos que tinham no celular teriam sido ocasionados por uma manipulação do técnico. Então, como informado, né, no caso seriam os aspectos da tela também. Aqui a gente ocorre na nossa assistência também, que é o aspecto, por exemplo, de tela, né? A gente faz o nosso reparo, o nosso foco é reparo em placa. E a gente dá a garantia normal, né, de 3 meses pro lojista. E a gente faz a manutenção, faz o checklist inteiro e o celular, inicialmente, ele saía, né, funcionando perfeitamente e entregava para o lojista. Só que às vezes dá garantia. Quando dava essa garantia, o celular voltava com a tela quebrada. E a gente não tinha anotado que se o celular estava envergado, se tinha trinco na tela, todas essas coisas. Então, essa foi uma coisa que a gente implementou no checklist, né? O checklist ele está sempre em constante mudança, né? Para ele se adaptar às condições. Então, essa é uma condição que a gente anota agora, porque a gente já sabe, ó, o celular foi derrubado, o celular passou por algum impacto e eventualmente isso anula a garantia do aparelho. Outro ponto extremamente importante, né, para quem faz a manutenção em placa no checklist, é que quando você tem uma falha, no checklist você consegue cercar ela, né? Às vezes você falta uma tensão ausente ali, né? Ou com clock ausente. Vamos falar de clock, né? Você está com clock ausente e com isso você não funciona seu Wi-Fi e não funciona nada relacionado à radiofrequência, né? No que diz respeito ao chip. Então, o que inicialmente, né, sem teste nenhum, você fala, não, eu tenho 2 defeitos distintos. Não! Se você faz o checklist, se você muda as bandas, se você faz outros testes para tentar cercar, ver o comportamento do celular, você pode verificar que essa falha nesses 2 setores pode estar sendo ocasionada por um único defeito. Entende? Então, essa a ideia do checklist, é você ver o comportamento do dispositivo e com base no conhecimento que você tem, né, no conhecimento técnico de como o celular se comporta, então você faz vários testes nele e com isso você cerca o defeito, né, você consegue extrair mais dados do funcionamento do equipamento para você poder atuar em cima dele. Então, esses são os principais pontos, né, antes de qualquer procedimento, né? Então, o checklist tem toda essa importância. O checklist de saída, né? Qual a função do checklist de saída? É você garantir que qualquer modificação que você tenha feito na placa não ocasionou nenhum outro defeito.
e também garantir que o celular está em perfeitas condições, né, conforme o combinado. A gente recebe celulares pelos correios, né? Pessoal normalmente bem de longe, né? Principalmente no que diz respeito aos Xiaomi que são enviados. E no caso o celular precisa ficar durante muito tempo em teste e precisa passar no checklist várias vezes, né? A gente testa todos os sensores dos celulares, né? Carregamento, transferência de dados, todas essas funções para garantir, mais uma vez, que quando o celular sair daqui, ninguém vai ter surpresa. Porque um celular que retorna, principalmente por uma falha no checklist, é um prejuízo muito grande, tanto para a assistência quanto para o cliente final. Um outro caso que eu vou comentar a respeito da manutenção em si, foi de um Xiaomi Mi 9, que ele entrou aqui na bancada, e o sensor de proximidade dele não funcionava. O Mi 9, ele não funciona com a ausência de luminosidade para bloquear a tela, né? Ele tem um sensor ultrassônico. Quem detecta o som ultrassônico, né? Quem vai fazer essa verificação? O microfone secundário. Então, o que acontece? No nosso checklist, o aparelho estava funcionando em perfeito estado. Porém, a gente testou com a câmera traseira e com a câmera frontal para verificar se o microfone estava funcionando ou não. E a gente avaliou que ele estava funcionando. Então, a gente continuou estudo e verificou que o Mi 9 em si tinha essa função. Então, a gente entrou no CIT teste de Xiaomi, né? Ele tem uma região específica onde você consegue fazer o checklist do aparelho. E a gente verificou que o microfone secundário não estava funcionando. E conforme a gente sabe como o setor funciona e verificou que o microfone secundário não funcionava, a gente atuou no setor, fez o reparo, em seguida voltou a funcionar, né, o bloqueio de tela automático quando colocava no ouvido, né, quando passava alguma coisa por cima. Então, são todas essas informações, né, que a gente passa tanto para o cliente final, para ele saber mais ou menos como é o modus operandi do processo, e para o lojista também, né? O lojista ele tem que saber como é que funciona como um todo, né? Para ele poder saber o que ele faz no celular e o que ele não faz, né? E para ele saber como que a gente se comporta aqui no processo de manutenção. É isso, pessoal. Então, pessoal, em suma, o checklist é a condição inicial que o celular se encontra. O processo de manutenção sem o checklist é você trabalhar com inúmeras variáveis, e essas variáveis, em suma, resume-se a prejuízo. A prejuízo, no caso, incerteza. Então, o checklist ele precisa ser implementado, mesmo se você for um lojista, né? Você precisa fazer um checklist para você informar seu cliente, para você saber como você recebeu o celular e poder lidar com o seu prestador de serviço, né? Com o seu técnico especializado, onde você envia o aparelho para ele fazer manutenção. Então você fala, eu já fiz tais testes, o aparelho encontra-se nessas condições, e é isso, né? O checklist, em suma, é você saber a situação inicial que o celular se encontra.